Graça, misericórdia e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Mais um culto de oração e ainda virtualmente. Eu acredito que a partir dos próximos dias, logo depois da eleição, vamos nos reunir com o conselho da igreja para saber como fazer. E vai depender também das orientações das autoridades sanitárias e, enfim, para ver como é que, a quantas anda essa pandemia e para que a gente possa reabrir com segurança. Amém? Vamos abrir nossa Bíblia hoje no livro profético de Jeremias, capítulo 29, e nós vamos ler aqui apenas do versículo 10 até o 14, mas eu oriento a vocês leem todo o capítulo 29, que é o conteúdo dessa carta preciosa, enviada por Deus, por meio do profeta Jeremias, aos cativos em Babilônia. Diz assim a palavra do Senhor, Jeremias 29, de 10 a 14. Assim diz o Senhor: logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vós outros e cumprirei para convosco a minha boa palavra, tornando a trazer-vos para este lugar. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Congregar-vos-ei de todas as nações e de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos mandei para o exílio. Amém? Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai Celestial, vem falar ao nosso coração, vem ministrar ao nosso espírito, vem abrir os nossos olhos de entendimento celestial para que possamos compreender aquilo que o Senhor deseja ministrar aos nossos corações no dia de hoje, em nome de Jesus. Amém. Meus amados, não são poucas as tribulações, as dificuldades, as provas pelas quais temos passado todos nós. Nenhum de nós está fora do alcance das duras provas. E sempre que as coisas se tornam extremamente difíceis, é bom recorrermos a experiências de servos de Deus no passado e orientações dadas por Deus naquelas ocasiões. O desejo do nosso coração é que sejamos instruídos quanto à necessidade de ir ao Senhor com sinceridade de coração. É triste a gente ver um cristianismo de fachada, um cristianismo de exterioridades, de movimentos, mas de pouca intimidade, de pouco relacionamento com o Senhor. Esse texto, como eu disse no início, faz parte do conteúdo dessa carta, enviada por Deus, através do profeta Jeremias, aos cativos em Babilônia. E a finalidade da carta era alertar o povo a respeito tanto da dureza dos corações e chamá-lo ao arrependimento, quanto dos falsos profetas que profetizavam segundo o desejo do coração do povo, que era se libertar do jugo de Babilônia. Todas as vezes que nós estamos passando por um deserto, passando por um vale, por uma dificuldade muito grande, por uma crise, claro que humanamente o desejo do nosso coração é nos libertar daquilo. Mas como cristãos, a gente aprende ao longo da jornada com o Senhor, que nós precisamos aprender a perguntar: Senhor, o que Tu queres me ensinar nesta situação específica? Abre o meu entendimento para que eu não passe tanto tempo nessa prova e eu possa passar de nível, no nome de Jesus.
Jeremias, usado por Deus, alerta o povo a não confiar nas profecias ou nos profetas e sonhadores mentirosos que se levantavam para agradar o povo em detrimento da vontade de Deus. É muito comum nós ouvirmos mensagens onde você vai se libertar, faça isso que você vai se libertar disso, faça assim, faça assado. É um sem número de atos requeridos, menos obediência. E no livro de Naum, capítulo 1, versículo 3, a parte B do versículo, nós ouvimos aquele profeta trazendo uma revelação tremenda para o povo de Deus. Ele diz: o Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade, e as nuvens são o pó dos seus pés. O que é que isto significa no meio de tudo que a gente tem vivido? Isso significa que nem sempre a tempestade ou mesmo o cativeiro em si mesmo é um mal. E aí a gente para pensar, muitas vezes esses vales, esses cativeiros, essas cargas pesadas, elas fazem parte da estranha didática de Deus para colocar as coisas em seus devidos lugares. Que nós possamos pedir graça, força, ânimo para seguir em frente, mesmo em meio das dificuldades pelas quais temos passado, e não são poucas. Se eu fosse dar atenção ou dar ouvidos a tudo que eu tenho vivido nos últimos tempos, eu não estaria aqui pregando a palavra. Eu estava trancada num quarto, depressiva, angustiada de espírito. Mas por baixo de mim estão os braços eternos. A força não é minha, é do Senhor, que tem feito maravilhas em nosso meio. Nenhum mestre da parte de Deus é tão eloquente, tão convincente quanto o sofrimento. E invariavelmente os sofrimentos as dores que doem em nós, os sofrimentos pelos quais passamos, eles nos habilitam a ajudar pessoas que passam pela mesma coisa, para que a gente tenha empatia com essas pessoas. Vivemos em um tempo em que é muito comum as pessoas buscarem os gurus da atualidade, com suas falsas profecias e suas falsas revelações, com o propósito de fazê-las fugir do sofrimento. Ninguém foge das dores do crescimento, nem física, nem espiritualmente. E o resultado dessa busca de fuga pelo sofrimento é decepção e fracasso, só. O socorro de que precisamos vem efetivamente apenas do Senhor. E isso é algo que nós precisamos introjetar em nossos corações continuamente. Precisamos ficar espertos e não dar ouvidos aos profetas e sonhadores que se levantam como pedras de tropeço à vontade de Deus. Nós estamos vivendo os dias que antecedem as próximas eleições para prefeito, para vereadores. Em quem votar? Ore, preste atenção, pesquise a vida do sujeito, procure ver se ele não tem coisas pregressas que deponham contra ele. Mas não vá atrás da multidão. A última vez que a multidão se manifestou, soltou Barrabás e prendeu Jesus. O texto lido nos traz algumas revelações quanto aos propósitos de Deus, quanto às tempestades da vida, as quais precisamos atravessar. A primeira revelação: a dificuldade, a tribulação, o cativeiro tem prazo de validade, tem tempo para acabar. Enquanto não se cumprirem os dias determinados para que sejam consolidadas as mudanças em nossos corações, nada acontecerá. Você vai olhar para os quatro cantos, o céu parece que é de bronze, as orações parecem que não são respondidas, elas estão sendo preparadas nos céus. Mas antes que essas orações sejam respondidas do jeito que nós precisamos ou queremos,
Deus vai fazer as mudanças em nós. Esse tempo, de certa forma, ele é determinado por nós. Como assim? Quanto mais nos endurecemos, mais a vitória será postergada. Não adianta os mestres da autoajuda e os gurus tentarem dizer o contrário, nem profeta, nem visionário, nem prognosticador. Propósitos de Deus se cumprem, porque Deus é Deus e é soberano e faz como quer. Segunda revelação: não estranhemos os métodos de Deus para cumprir seus propósitos em nossas vidas. Quando pedimos algo ao Senhor, só Ele conhece o tempo e o modo de fazer o que desejamos. Eu costumo dizer que nós precisamos orar mais pelo enquanto a bênção não vem, do que pela bênção propriamente dita. Que o Senhor nos prepare para ela. A ferramenta que Ele vai usar para quebrar o coração endurecido vai depender do material de que é feito aquele coração. Ele poderá usar do pequeno martelo a dinamite. Uma coisa o texto deixa bem claro: tudo concorrerá para o bem. O Senhor tem pensamentos de paz e não de mal, para nos dar o fim que desejamos. O cativeiro em Babilônia durou 70 anos, o tempo de uma geração, por causa da dureza do coração do povo. Não sei o tempo que Deus vai usar para lhe dar a vitória nessa situação específica que o aflige. Mas de uma coisa eu tenho certeza: Ele sabe fazer caminhos no meio das maiores tormentas. Aquilo que parece ter vindo para nos destruir, vem exatamente para nos reconstruir. O seu caminho, ou o caminho de Deus, é perfeito. Sua palavra é provada. Por mais doloroso e íngreme que pareça esse caminho, o Senhor tem grandes planos para nós. Terceira revelação: nenhuma oração fica sem resposta. Ao tempo de Deus, todas serão respondidas. Não nos esqueçamos que não também é resposta. O Senhor é especialista em aparar lágrima de cristão e receber suas orações, sobretudo aquelas que brotam de um coração quebrantado e contrito. Deus se agrada da sinceridade do coração. Na verdade, Ele sonda mentes e corações para nos dar aquilo que precisamos. O Senhor deseja de nós um relacionamento íntimo com Ele. O Senhor não veio estabelecer uma religião. Ele veio instaurar um reino, e nós somos súditos do grande rei. O Senhor deseja que nós estejamos juntos com Ele. Ele deseja que o busquemos de todo o coração. Só aí Ele se deixará achar e mudará a nossa sorte e fará coisas maravilhosas. Ele não olha nem se interessa com as nossas performances religiosas, nossos aleluias, nossos cacoetes pentecostais, nossas roupas assim ou assado, nossas práticas religiosas exteriores, como longos jejuns, sem mudanças de atitude. E o profeta Isaías, por meio do profeta Isaías, o Senhor diz algo tremendo. Ele diz: será esse o jejum que escolhi? Que apenas um dia o homem se humilhe e incline a cabeça como junco e se deite sobre pano de saco e cinzas? É isso que vocês chamam jejum ou dia aceitável ao Senhor? O jejum que desejo não é este: soltar as correntes da injustiça, desatar as cordas do jugo, pôr em liberdade os oprimidos e romper todo o jugo? Não é partilhar sua comida com o faminto, abrigar o pobre desamparado, vestir o nu que você encontrou e não recusar ajuda ao próximo? Aí sim, a sua luz irromperá como alvorada e prontamente surgirá a sua cura, a sua retidão irá diante de você e a glória do Senhor estará na sua retaguarda. Aí sim, você clamará ao Senhor e Ele responderá. Você gritará por socorro e Ele dirá: aqui estou. Se você eliminar do seu meio o jugo opressor, o dedo acusador e a falsidade do falar, se com renúncia própria você beneficiar os famintos e satisfizer o anseio dos aflitos, então a sua luz despontará nas trevas
e a sua noite será como meio-dia. O Senhor o guiará constantemente, satisfará os seus desejos numa terra ressequida pelo sol e fortalecerá os seus ossos. Você será como um jardim bem regado, como uma fonte cujas águas não faltam. Glória a Deus! Esse é o jejum que o Senhor aceita. Essa é a mudança verdadeira que o Senhor requer de nós. Não são performances exteriores, não são religiosidades, práticas exteriores, não. Ele está falando de mudanças intrínsecas, que resultam em atos concretos de amor. Só quando ele for buscado assim, com interesse de coração, então ele mudará as nossas circunstâncias, ele mudará a nossa sorte. Ainda citando Naum, o Senhor diz: o Senhor é bom, é fortaleza no dia da angústia e conhece os que nele se refugiam. O que nós aprendemos aqui, o que esse texto tão rico nos ensina? Em primeiro lugar, as nossas tribulações, tempestades, dificuldades nesta vida têm prazo de validade, têm tempo para acabar. O próprio Senhor Jesus disse: no mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Nossa jornada nesta terra não é uma estrada linear, mas é cheia de curvas, estreita e ladeira acima. Aqui e acolá, aflições nos emboscam, mas buscamos o bom ânimo dado pelo Mestre para enfrentá-las. Ele enfrentou-as e nos habilitou a enfrentá-las e sair delas mais do que vencedores. Segundo lugar, o tempo de duração de nossos cativeiros é o tempo de duração de nossa rebelião. A obediência nos capacita a receber o que está reservado para nós. Atentem para isto em nome de Jesus. Em terceiro lugar, o Senhor é especialista em fazer caminhos nas piores tormentas que nos assolam, porque só Ele conhece os pensamentos que tem a nosso respeito. E finalmente, nenhuma oração ficará sem resposta. Ao seu tempo, todas serão respondidas, e não também a resposta. Que o Senhor aplique esta porção da palavra aos nossos corações, que Ele nos encha com a presença gloriosa do seu Espírito, que o Senhor visite os lares agora, que o Senhor visite os enfermos, que o Senhor visite os cansados e abatidos e contritos de espírito, que o Senhor visite os desanimados, que o Senhor visite os indecisos, que grandes vitórias venham sobre o povo de Deus, em nome de Jesus, amém. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor infinito de Deus, o nosso Pai Celestial, que as consolações e comunhão do Santo Espírito estejam com todos vocês e com todo o povo de Deus, espalhado por toda a face da terra, desde agora e para todo o sempre. Amém, amém e amém. Que Deus os abençoe.